uma crise que parece não ter fim. Estava eu aqui pensando, essa crise do Grêmio que está acontecendo aí já, né, há alguns meses, se não anos, na gestão do presidente Alberto Guerra. E aqui eu reitero, né, todo o meu respeito, não só ao presidente Guerra, mas a todos os presidentes que já passaram por ali. Eu sempre digo, ninguém dorme pensando, né, como que eu vou prejudicar o clube, né, no outro dia. Então a gente sabe que quem tá ali tá assim fazendo todos os seus esforços, afinal, né, a gente não duvida do gremismo de ninguém. Mas é importante às vezes a gente pontuar algumas coisas que acontecem no clube, na gestão e também como sair disso, né? Porque eu também não quero ser irresponsável aqui, né, de falar, criticar, meter o pau, enfim, às vezes até de forma irresponsável, como tem aí, né, algumas pessoas e produtores de conteúdo e canais de comunicação que às vezes cometem até crimes no microfone e não é essa a ideia, né? A minha ideia sempre é a gente poder alertar e tentar entender de forma mais profunda aí o que está acontecendo e também tentar trazer soluções, né? Às vezes é muito fácil a gente só criticar, mas tá, e a solução a gente traz como, e eu vou tentar trazer para vocês aqui o que eu penso sobre gestão, tanto de empresas, mas também nesse caso específico, na gestão do futebol aí do Grêmio. O que eu vejo? O Grêmio, depois da saída do Soares e também com a função da enchente, o Grêmio já estava ali com uma liderança viciada, né, desde o tempo do Renato, onde já tinha a cultura do Renato no clube, que alguns acham muito bom, outros já achavam que estava sendo nocivo. Eu penso que um grande treinador ou bons ciclos, eles sempre devem ser encerrados no auge, né? É muito complicado quando tu encerra ciclos, quando o clube tá muito mal, porque acaba trazendo desgaste, né, pra todo mundo e às vezes até mancha um pouco a história. Mas o fato é que o Renato saiu aí, né, no final do ano passado, quando o Grêmio já estava enfrentando uma crise bem grande, inclusive emocional, pela questão da enchente. Mas o fato é que esse ano parece que o Grêmio entrou, né, numa cultura de crise e sem gestão alguma, né? Hoje já existem nas empresas as gestões de crise, né? Que é justamente, aconteceu um problema, como é que se gerencia tudo isso? E me parece que o Grêmio ele não antecipa nenhum tipo de problema que pode acontecer, e também quando o problema acontece não sabe como resolver, sempre um Deus nos acuda, sempre toma uma proporção maior do que deveria, né? E isso acaba manchando a imagem do clube. Então, assim, é o clube que tem os piores números, né? Junto aí com o Sport e também com outros clubes que estão na zona de rebaixamento em nível de desempenho técnico. O Grêmio tem uma folha altíssima com jogadores que não representam aquele salário. O Grêmio teve crise nas suas janelas, né, apostando em jogadores jovens e não trouxe aí jogadores para resolver. E aí a gente vai vendo que tanto dentro quanto fora de campo, né, fora das quatro linhas, o Grêmio também enfrenta vários tipos de crise. E aí é a crise do Marcelo, que desiste de concorrer, 24 horas depois volta querendo concorrer, aí é uma ação do clube que dá errado, e aí, enfim, aí o patrocinador que promete alguma coisa, e aí parece que o Grêmio tá numa cultura de um lamaçal, né, que só dá problema. E de certa forma é aquilo, né? O problema atrai de fato o problema, né? Hoje, até comentando com uma amiga, eu falei assim, cara, o caos atrai o caos, né? Então é mais ou menos isso. E o Grêmio, infelizmente, entrou nesse espiral, e me parece que enquanto não tiver ações efetivas para isso, vai ser difícil o Grêmio sair, pelo menos nesse ano de 2025. E aí o que acontece? A gente acaba jogando a nossa esperança toda pro novo presidente, né, que vai assumir possivelmente aí em novembro. A gente coloca toda a nossa esperança numa próxima janela. A gente coloca toda a nossa esperança num ano novo, né, em 2026, e aí a gente às vezes esquece de pensar, mas só um pouquinho, tem coisas que já devem ser resolvidas agora. Onde que eu acho que o Grêmio tem errado? Não é hora de tentar inovar. E aí, né, pode ser que
as pessoas aí, né, do marketing, da inovação, né, inclusive tem aí, né, uma amigona que trabalha lá no Atlético Mineiro, a Débora Saldanha, beijo, inclusive ganhou um prêmio hoje lá no Confute, né, como destaque na inovação de futebol sul-americano, beijo, Débora. Mas não me mata, tu vai entender o que eu vou dizer, porque às vezes o inovar também quer dizer retroceder. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o Grêmio ele tá pecando muito, querendo trazer coisas muito diferentes nesse momento onde tudo tá um caos, né? Então, assim, a gente sabe que o jeito de se comunicar mudou, que hoje a imprensa tradicional ela já não é mais, né, a maior fatia, né, de comunicação com o clube. A gente sabe que existem os produtores de conteúdo, né, com seus grandes canais aí, inclusive às vezes com mais audiência do que os canais tradicionais. A gente sabe que tem muito vídeo que viraliza, a gente sabe que tem muita gente que tá vivendo de Grêmio, né, os influencers aí, né, que estão fazendo os seus corres também e tá tudo certo. Mas o fato é que o Grêmio acabou trazendo demais isso para dentro do clube, né? Então a gente vê ali que o marketing daqui a pouco quis aproximar o Grêmio do seu torcedor e aí começou a fazer ações, né, onde já se mistura o Grêmio com o influencer, que se mistura com o patrocinador, que também paga esse influencer. Então assim, parece que fica tudo muito estranho. E aí o meu questionamento é: o Grêmio não tem mais margem para errar em nada, então por que não se faz uma trajetória final dessa gestão de uma maneira um pouco mais tradicional? Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas que saudade, sabe, daquele marketing do Grêmio mais conservador, sabe, que a gente reclamava que não tinha tanta inovação, porque me parece que começar a trazer um monte de patrocínio dessa forma tá gerando ruídos de comunicação. Aí a gente viu aí o patrocinador, né, o Pix das Estrelas. Eu vi hoje uma trend ali colocando um monte de coisa errada. Primeiro que tu não pode divulgar nada que tenha a palavra Pix, né? E aí o Grêmio fechou contrato com uma empresa que se chama Pix das Estrelas. Aí essa empresa é lá do norte, nordeste. Aí vendeu e-book que tá no site lá da Faculdade de Pernambuco de graça. Sabe, será que não tem ninguém para estudar um pouco melhor quem tá colocando dinheiro dentro do Grêmio? Sabe, daí a gente vê, vou trazer de novo, né, aí os influencers estão ali, não, Pix das Estrelas e colocando a galera, e aí o Grêmio mistura aquilo ali, aí agora que deu, né, esse caos todo, porque prometeram uma grande contratação, e não aconteceu, e aí o Grêmio solta uma nota para dizer que vai fazer uma nota, né? O Grêmio fala, lamentamos pelo mal entendido, né? Por qualquer mal entendido. Como assim qualquer mal entendido? Essa história toda é um mal entendido. E aí me vem um ponto que quem é que vai daqui a pouco olhar para o torcedor de fato, né? Aquele que consome, aquele que acredita e falar assim, olha só, erramos, erramos, querendo acertar, sabe? Tem horas que tu tem que ser vulnerável, tem horas que tu tem que admitir, sabe, para o próprio torcedor poder abraçar junto, porque o que me preocupa é que nessa questão toda, o torcedor mais fiel, ele tá abandonando a instituição Grêmio. Porque daí ele deixa de se associar, ele acha que ele foi roubado. Eu vou falar aqui uma coisa bem forte também, porque o Marcelo, ele fez ali muita gente se associar, né, e com razão, porque comprou arena e torcedor gremista vão baixar os preços e se associa, ele deu um boom de associação, e aí 2 semanas depois ele diz, não vou mais me candidatar. Como assim tu faz as pessoas se associarem, né, muitas vezes colocando um dinheiro ali com esforço, e depois tu diz que tu não vai mais fazer parte daquilo ali? Que bagunça é essa? Sabe, como assim um patrocinador que tá ali na camiseta diz que quer o Pix do torcedor, e aí de novo volta a falar um monte de influencer ali junto com o clube dizendo faz o Pix, e hoje todo mundo silenciou, ninguém se fala nada, tipo, o que é isso? Foi um delírio coletivo? Sabe, o Grêmio é muito grande para estar passando por esse tipo de vergonha, mas eu acho que grandeza
também é poder chegar no torcedor, chegar nos microfones e falar, olha, foi uma tentativa, foram várias tentativas de fazer algum tipo de mudança, mas não ocorreu conforme a gente tinha expectativa, por erro nosso, erro de alguns setores, só que a gente precisa do apoio do torcedor e seguinte, desculpa, né? Às vezes tu tem que se mostrar dessa forma, porque a instituição Grêmio tá perdendo a força. O Grêmio tá sendo chacota no resto do Brasil, nesses perfis que inclusive são bem engraçados, né? Ali o Olé do Brasil, falha de cobertura, né? Então assim, a gente tem muita coisa engraçada que rola, mas que agora, sabe, tá machucando o torcedor gremista, e tudo isso por irresponsabilidades de quem está gerindo alguns setores do clube, né? E de novo, é óbvio que o presidente do Grêmio, e aí o presidente de qualquer corporação, o presidente de qualquer clube, muitas vezes ele não tem o domínio de todas as ações que acontecem, mas qual é o domínio que ele tem? Quem que ele vai contratar para cada setor? Quem que ele vai contratar para gerenciar uma crise, que é isso que a gente está vendo de forma recorrente. Eu vou dizer, eu até demorei para me pronunciar sobre isso, porque parece que é uma notícia pior do que a outra quando se trata de Grêmio, e a gente está numa parada. A gente vem até aí, né, de bons resultados fora, que inclusive a gente até pode debater o futebol, né? O Grêmio é aquele que ganha do Atlético Mineiro, empata com o Flamengo, mas perde pro Sport, empata com o Ceará em casa. E que bom se a gente estivesse debatendo só o clube dentro das quatro linhas. Mas o Grêmio, nessas paradas da FIFA, também está sendo notícia com coisas ruins, sabe? Com problemas acontecendo. E aí agora a gente está vendo, né? Todo mundo aí fazendo as suas chapas para renovação do conselho, sabe? E aí a gente também tem que ser bem responsável em quem que a gente vai dar o nosso voto. E eu sei que tem muita gente que nem vota, mas também tá ali, né? Fazendo campanha e tal, e tá tudo certo. Mas assim, a gente tem que cuidar também com o apoio que a gente está dando nesse momento, porque a gente também não pode abalizar tudo que está sendo prometido como se fosse a salvação. E aqui eu até vou fazer um outro vídeo para não ficar muito extenso nesse, mas isso é só uma prova que a gente tem que colocar a instituição Grêmio acima de qualquer pessoa, acima, né, das promessas que estão sendo feitas, né, justamente por ser uma época de eleição. Eu tô muito triste, eu tô muito chateada com tudo que a gente tá vendo, e por isso que eu resolvi também fazer esse vídeo, sabe, para poder trazer isso para consciência, que às vezes a melhor forma de recomeçar alguns processos, de recomeçar uma cultura, né, já que está vindo uma nova gestão, e aí se tem essa esperança de uma nova cultura, de um novo momento, é de fato reconhecer os erros, né? É aquele famoso ditado que diz, né, errei, erramos e não se erra mais nisso. Né? Porque quando a gente não reconhece os nossos erros, quando a gente não reconhece onde está o problema, a tendência da gente repetir esses problemas sempre é muito maior. Espero que vocês tenham gostado. E tô aqui, né, uma gremista triste falando disso, mas eu espero que o Grêmio represente mais dentro de campo para a gente poder deixar um pouco esse extra-campo, né, para quem precisa gerenciar, e torcemos que gerencie a partir de agora de uma maneira diferente e bem.